Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Casa de Abel Sebastião de Almeida, para estudarmos hoje, segunda-feira, o Evangelho segundo o Espiritismo. Para o texto de abertura, vamos convidar a nossa irmã Eliana para fazer a leitura da oportunidade excelente. Boa tarde a todos. Oportunidade excelente. Livro Lampadário Espírita, Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Valdo Franco. Embora a insegurança que teima por conduzir o teu comportamento, levanta o ânimo e para a reformular os conceitos de modo a reincitares a marcha pela trilha da redenção. Detente a considerar a dádiva da oportunidade excelente destes dias e empenha-te no aproveitamento das horas. Renasceste na terra, assinalado por nobres compromissos a atender. Passa o tempo e o panorama dos propósitos ainda não se modificou, ensejando-te a concretização das tarefas devem constituir a razão da tua existência. Referes-te a dificuldades e anotas decepções, impregnando a mente com os miasmas da revolta injustificável, embreando-te hora a hora pelo matagal das aflições. Os deveres diante disso parecem descoloridos e a própria vida destituída de objetivos dignos de vividos. Dedicação exclusiva ao ideal de uma fé clarificadora, qual a espiritista, parece-te loucura, como loucura a muitos parecia a total doação do apóstolo Paulo aos postulados do cristianismo nascente. A concessão de um corpo sadio, feita a um espírito banhado pela luarizante bênção da fé imortalista, significa, na atualidade, dádiva que apenas raros valorizar devidamente. Não desanimes diante da conturbação que envolve homens, sociedades, agremiações e empalidece ideias. Jesus é o mesmo para todos nós, ensinando-nos com a grandeza do exemplo. Exaltou-se mais quando desprezado. Atestou o amor e a confiança integral no Pai e na sua justiça quando repelido pelos que amava. As duas traves abraçadas em madeiro que receberia sua lenta agonia e colheria na forma de braços sobre a terra o suor de sangue. Ele as transformou em símbolo de redenção, que continua atual na hora presente, escondidas no imo de cada um, como martírio oculto, atestar a fidelidade e o amor a Ele, na incomparável e excelente oportunidade da atual reencarnação, com que a muitos honra para a felicidade deles mesmos. Obrigada. O capítulo que hoje vai ser estudado é o capítulo 5, ainda. Continuidade do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E o item de hoje é o item 19, o mal e o remédio. A nossa irmã Sueli, a palestrante da tarde, está chegando, está com um pouquinho de atraso. Já chegou? E então, a tecnologia vai nos permitir assistir o mesmo tema através do vídeo.
Uma boa palestra para todos. No capítulo 5, item 19, do Evangelho segundo o Espiritismo. O mal e o remédio. Esta é uma mensagem de Santo Agostinho, interessantíssima. Aliás, é quase uma redundância falar que as mensagens de Santo Agostinho são interessantes, né? Então ele começa com: será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Ele começa essa mensagem com esta pergunta. Então eu dei uma pausa para nós refletirmos sobre isso, né? E como está aqui, né? Santo Agostinho ele nos concita a lembrarmos da destinação da terra, um mundo de provas e expiações, não como um lugar de gozo, um lugar de beatitudes. Nós sabemos muito bem, aqui temos ainda muito choro e ranger de dentes. O nosso planeta, o nosso mundo, como sabemos e já estudamos, é um mundo de provas e expiações. Aqui estamos porque ainda precisamos passar por provas e expiações, é a nossa caminhada evolutiva. Aqueles que aqui chegam sem a necessidade de provas e expiações são os avatares que aqui vieram em missão. E Jesus, ele é o principal, incomparavelmente o maior de todos eles, o governador espiritual de nossa terra. Ele sim, encarnou em corpo material, esteve aqui conosco, faceou todas as vicissitudes e necessidades humanas para nos trazer aquela mensagem que até hoje brilha nos nossos corações. Ele nos trouxe o código de moral universal. Universal, eu sempre bato nessa tecla. É universal não é porque é aplicável ao nosso mundo, não. É universal porque é o código de moral do universo. Nós sabemos, já estudamos, sobre a pluralidade dos mundos habitados. E é este código de moral que deverá nos nortear em toda a nossa jornada evolutiva por diversos, inumeráveis outros mundos pelos quais passaremos. Então é o que está escrito aqui, né? Não devemos nunca esquecer que no mundo de provas e expiações, que é a atual condição da Terra, não reencarnam seres angelicais, exceção aos avatares que aqui reencarnam em missão, mas espíritos endividados, nós, né? Perante a lei e que por isso estão sujeitos ao processo depurador das provas, das expiações e das reparações, até que hajam merecido ascender ao planeta mais ditoso. Já estudamos bastante também aqui nesta casa sobre este momento de transição, não é verdade? Em que nós precisamos nos adaptar. Ou nós mudamos, ou nós conseguimos construir um comportamento compatível com o Evangelho, ou nós iremos, né, reencarnar num outro planeta. Está inclusive na Bíblia, né, a separação do joio, do trigo, dos lobos e das ovelhas, daqueles que estão à esquerda e à direita do Pai. É isso, né? E o momento é chegado, nós sabemos disso, já estudamos sobre isso. Depende muito de nós, se nós vamos continuar reencarnando neste planeta, porque ele vai mudar de condição, ao invés de ser planeta de provas e expiações, vai se tornar um planeta de regeneração, mas para isso exige de nós uma melhora pessoal, que só nós podemos fazer, ninguém faz por nós. Ninguém acende a luz para nós. É trabalho nosso. E aí, continuando com a mensagem de Santo Agostinho. Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Mais uma pergunta que ele nos faz, né? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Nós encontramos isso em Mateus, né? Capítulo 15, versículo 50. Esperai, pois, todos vós, que aí viveis, causticantes lágrimas e amargo sofrer. E por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu e bendizei do Senhor por ter querido experimentar-vos. Ó homens, dar-se-á não reconheçais o seu amor, senão quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias e lhe haja restituído o brilho e a brancura? Imitai aquele que vos foi dado para exemplo, tendo chegado ao último grau da abjeção e da miséria,
Deitado sobre uma estrumeira, disse ele a Deus: Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduzistes à mais absoluta miséria. Obrigado, meu Deus, por haveres querido experimentar o vosso servo. Servo. Então vejam, meus irmãos, talvez uma lembrança que vem à mente é de Jó. Como Jó testemunhou um sofrimento agudo. Quem pegar o livro de Jó vai ter a oportunidade de poder analisar isso, como ele soube enfrentar um sofrimento atroz, com uma crença de que o Pai estava sempre, era uma fé inabalável, de que o Pai estava sempre ao lado dele. E ao final, ele conseguiu realmente ter o sucesso pretendido. E por isso que eu disse, quando eu lembrei de Ciro Gomes Valente, a fé, ele também foi um exemplo para todos nós de fé. Fé que ele conseguiria se curar. E ele conseguiu. Até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Quando, afinal, vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites de um túmulo? Houvesses de chorar e sofrer a vida inteira, que seria isso, a par da eterna glória reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação? Buscai consolações para os vossos males no porvir que Deus vos prepara, e procurai-lhe a causa no passado. E vós, que mais sofreis, considerai-vos os afortunados da terra. Então, mas aqui já temos, aqui nós estamos encontrando já o termo, fé. Jesus, em diversas passagens, nos fala da fé, da importância da fé. Na verdade, a fé é absolutamente importante para todos nós. O contato com Deus, o relacionamento com Deus, ele precisa que nós tenhamos fé. Aí sim, nós vamos ter fé, oração, vontade, conexão com o mais alto, com os espíritos protetores, os enviados do nosso Pai Celestial. E aí eu queria ler para vocês uma passagem que nós encontramos em Marcos, no capítulo 17, que vai versículos 14 a 21, que é pequeno, mas que é muito lembrado sempre quando nós falamos de fé, mas é de uma imagem poderosíssima para todos nós. Depois de se dirigirem à turba, aproximou-se dele um homem, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, porque é lunático, uma espécie de loucura com intervalos de lucidez, porque ele é lunático e padece horrivelmente, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Levei-o aos teus discípulos. Então, disse esta pessoa para Jesus: levei-o aos seus discípulos, mas não foram capazes de curá-lo. Em resposta, Jesus disse: ó geração incrédula e pervertida, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-me aquele. E agora entramos no versículo 18. Jesus o repreendeu e o daimon saiu dele, e o espírito saiu daquela criatura, saiu do filho. E o menino foi curado a partir daquela hora. Então, os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e disseram: por que não fomos capazes de expulsá-lo? Disse-lhes Jesus: por causa da vossa pouca fé. Amém, vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: muda-te daqui para lá, e ele se mudará.
e nada vos será impossível. Veja, é claro que Jesus não estava querendo dizer que o monte iria, né? Aquilo foi ele falou em parábolas, né? Ele usou uma figura de linguagem, né? Ele aumentou o que ele queria dizer, mas é fundamental entender quando ele diz, olha, se você tivesse uma fé, se vocês, meus discípulos, tivessem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que é algo ínfimo, vocês conseguiriam mover uma montanha. Então, ele nos deixou uma mensagem fundamental. Nós temos que trabalhar a nossa fé. Porque não adianta nós orarmos mecanicamente, nós simplesmente ficarmos repetindo palavras sem termos fé. Então, a primeira coisa, fé. Fé raciocinada, porque a doutrina espírita nos concita isso. A doutrina espírita nos concita a termos fé por fé, a acreditar em alguma coisa porque alguém nos disse. Mas simplesmente nós temos que ter a nossa fé calcada na razão. O tempo todo Kardec nos colocou e exemplificou isso. Fé calcada na razão. Esta é a fé que alavanca os obstáculos que nós temos à frente. Esta é a fé que nos coloca em conexão com Deus, que nos coloca em conexão com os espíritos que pertencem, né, a toda a gama de eleitos por ele para um trabalho no universo. Né? São aqueles espíritos mais próximos, são aqueles espíritos mais elevados, são os espíritos crísticos, e que começam, né, num nível maior, né, de estrutura, a trabalharem, atendendo às necessidades. Então eu estava, como desencarnados. Aí, veja só, Santo Agostinho, voltando um pouquinho a isso que nós acabamos de ler, né? Santo Agostinho nos lembra aqui a questão dos limites de um túmulo. Quando nós estamos sofrendo, nós acabamos esquecendo que somos seres imortais. O que nós vamos perder nessa vida é só o corpo material. É esse escafandro de carne. Mas nós somos não o corpo material, nós somos o espírito que utiliza este corpo material. Como um lenhador se utiliza do machado. Então, quando não mais quer aquele machado, ele joga o machado fora. Não é? Então é assim com o nosso corpo. Então os sofrimentos, eles são temporais. Nós não temos sofrimentos eternos, temos certeza disso. E se sofremos, temos também que ter consciência que não sofremos à toa, não sofremos inutilmente. Nós temos compromissos muito graves do passado. Somos seres que já caminharam por milênios em vários corpos. Praticamos muitos acertos, é bem verdade, mas também praticamos muitos erros. E esses erros nos geram sofrimento. Deus não castiga nenhum dos seus filhos. Existe simplesmente a lei. E quando nós não respeitamos a lei, nós sofremos. É uma forma de nós nos retificarmos. E tudo que nós fazemos de bom é levado em consideração para minorar os nossos sofrimentos. Nós encontramos numa obra que eu costumo sempre citar muito, que é O Céu e o Inferno. É uma obra até pouco usada, né? Infelizmente, pelos espíritas, né? Mas uma obra muito interessante. E nesta obra nós temos uma parte que fala sobre os espíritos felizes e também sobre os espíritos infelizes. Eles dão também os seus testemunhos sobre o que é que aconteceu com eles. Então nós temos aqui na segunda parte, capítulo 2, um determinado espírito, Six Deniers, em que vejam aqui o que ele fala. Ele está na parte que fala dos espíritos felizes. São várias mensagens. Espíritos felizes, espíritos infelizes, espíritos que foram suicidas. Então é uma obra fantástica para que nós possamos ver a parte prática do espiritismo. A segunda parte desta obra é uma parte prática.
E esse espírito está dizendo, então, ele tem uma pergunta aqui, feita por Kardec: quereis então descrever as vossas sensações depois da morte? Diz esse espírito: permaneci muito tempo sem me reconhecer, mas com a graça de Deus, o auxílio dos que me cercavam, quando a luz se fez, inundou-me. Confia e encontrarei sempre mais do que esperardes. Nada existe aqui de material. Tudo fere os sentidos ocultos sem auxílio da vista ou do tato. Compreendeis? É uma admiração, porque não há palavras que a expliquem. Só a alma pode percebê-la. Bem feliz foi o meu despertar. A vida é um desses sonhos que, apesar da ideia grosseira que se lhe atribui, só pode ser qualificada de medonho pesadelo. Imaginai que estáis encerrado em calabouço infecto, onde o vosso corpo, corroído pelos vermes até a medula dos ossos, se suspende por sobre ardente fornalha, que a vossa ressequida boca não encontra sequer o ar para refrescá-la, que o vosso espírito aterrorizado só vê ao seu redor monstros prestes a devorá-lo. Figurai-vos, enfim, tudo quanto um sonho fantástico pode engendrar de hediondo, de mais terrível, e transportai-vos depois e repentinamente a delicioso Éden. Despertai cercado de todos os que amastes e chorastes. Vede, rodeando-vos semblantes adorados a sorrirem de felicidade. Respirai os mais suaves perfumes. Desalterai a ressequida garganta na fonte de água viva. Senti o corpo pairando no espaço infinito que o suporta e balança, qual a flor que da fronde se destaca aos impulsos da brisa. Julgai-vos envolto no amor de Deus, qual recém-nascidos no materno amor, e tereis uma ideia, aliás, apenas imperfeita. Dessa transição, procurei explicar-vos a felicidade da vida, que aguarda o homem depois da morte do corpo, e não pude. Será possível explicar o infinito àquele que tem olhos fechados à luz e que não pode sair do estreito círculo que o encerra? Para explicar-vos a eterna felicidade, dir-vos-ei apenas: amai, pois só o amor faculta o pressenti-la, e quem diz amor, diz ausência de egoísmo. Aí vem mais uma pergunta: a vossa posição foi feliz desde logo que entraste no mundo dos espíritos? Não, tive de pagar a dívida humana. Meu coração pressentira o futuro do espírito, mas faltava-me a fé. Tive que expiar a indiferença para com o meu Criador. Porém, a sua misericórdia levou-me em conta o bem insignificante que pude fazer, as dores que resignado padeci, apesar dos sofrimentos, e a sua justiça cuja balança os homens jamais compreenderão. Tão benévola e amorosamente pesou o bem que o mal depressa se extinguiu. Ou seja, duas coisas importantes aqui, entre várias, né? No que ele falou da importância da fé. Como ele sofreu porque ele não teve fé, né? E como as dívidas dele foram bastante amortizadas, tendo em vista o bem que ele mesmo reconheceu ter sido pouco, mas que ele o fez. Tudo foi levado em consideração. E ele pôde dizer-se, né, como espírito feliz. Então, meus irmãos, continuando, como desencarnados, quando pairáveis no espaço, escolhestes as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para as suportar. Por que agora murmurar? Vós que pedistes a riqueza e a glória, queríeis sustentar luta com a tentação e vencê-la. Vós que pedistes para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, sabias que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa a vitória, e que se triunfasseis, embora devesse o vosso corpo parar numa estrumeira, dele ao morrer, se desprenderia uma alma de rutilante alvura e purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Também já vimos, né, como ele nos alerta aqui, que as nossas provas, elas foram por nós escolhidas. Nós temos essa condição de escolher as provas no plano espiritual. Então, nesse momento que ele fala, quando pairáveis no espaço,
quando estivesseis na erraticidade, que é aquele período, né, que medeia uma encarnação e outra. Tá? Então, na espiritualidade, nós podemos pedir provas, nós podemos, nós podemos, temos o direito, né, de pedir uma determinada aprovação. Tá? Não temos o direito de mudar a expiação. A expiação não. A expiação já é aquela necessidade de nós pagarmos uma dívida muito grande que fizemos. Tá? Aquela ali, não adianta nós dizermos, não quero. Não, decorre de uma grande dívida, decorre de um grande mal praticado. Agora, a prova não. A prova nós podemos escolher. Os espíritos nos cercam, nos confabulam, existe todo um assessoramento no plano espiritual também, né? E existe um compromisso antes da encarnação com aquelas provas que foram escolhidas, que foram compromissadas. Por isso ele nos diz aqui, se nós estamos sofrendo com uma determinada prova, lembremos-nos que nós já na erraticidade tivemos a oportunidade de pedir aquela aprovação. Lamentavelmente nós não estamos tendo sucesso, mas nós temos que ter fé, confiança em Deus sempre, para passar por ela. Então, Santo Agostinho elucida que nesse processo, né, processo da nossa vida, das dores que nós passamos, não existem injustiças ou acaso, e que nos males, as agruras e as vicissitudes da vida, longe de serem frutos de uma casualidade, são simples decorrência de escolhas que nós próprios fizemos. Aí continua Santo Agostinho. Que remédio, então, prescrever aos atacados de obsessões cruéis e cruciantes males? Só um infalível: a fé, o apelo ao céu. Se na maior acerbidade dos vossos sofrimentos entoardes hinos ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira com a mão vos apontará o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Então aqui ele está nos dizendo, né? A temática, né? O nosso título é o mal e o remédio. Né? Olha o remédio aí. É a fé. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Não nos pergunteis, portanto, qual remédio para curar tal úlcera, ou tal chaga, para tal tentação, ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e que aquele que duvida um instante da sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as pungitivas angústias da aflição. Então aqui, o autor, Santo Agostinho, ele enfatiza, né, a importância da fé, como nós acabamos de ver, e da resignação, diante das vicissitudes e dos desafios que enfrentamos, para que seus frutos sejam positivos e não tenhamos de repetir experiências que certamente não nos agradariam. O Senhor apôs o seu selo em todos os que nele creem. O Cristo vos disse que com a fé se transportam montanhas, e eu vos digo que aquele que sofre e tem a fé por amparo, ficará sob a sua égide e não mais sofrerá. Os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo que, enquanto se estorcer em convulsões, ela planará nas regiões celestes, entoando com os anjos hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Ditosos os que sofrem e choram, alegres estejam suas almas, porque Deus as cumulará de bem-aventuranças.
Esta mensagem foi trazida para nós em 1863. Eu tinha preparado está aqui. Eu pensei que eu não tivesse colocado aqui, eu ia ler para vocês aqui. Como podemos concluir, a mensagem de Santo Agostinho está em perfeito alinhamento com a resposta dada pelos Espíritos a Allan Kardec, na questão 132 do Livro dos Espíritos, na qual os instrutores espirituais, esclarecendo a finalidade da encarnação dos Espíritos, assim se manifestaram. Deus lhes impõe a encarnação, com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Nós somos seres que crescemos ao longo de milênios e milênios. Passamos por muitos sofrimentos, muitos acertos, mas é um trabalho incessante, é um trabalho de ascensão, é uma ascese milenar. Jesus também, todos os grandes espíritos crísticos passaram por toda essa fase. Não existe atalho, não existe linha reta, né? Existem acelerações que nós podemos fazer, isso é claro, né? O progresso de cada um de nós não é igual, o ritmo do progresso não é igual. Não é igual porque nós temos livre-arbítrio para escolher entre dois ou mais caminhos aquele que é o melhor. E quando nós escolhemos certo, quando esse melhor realmente é o melhor, nós avançamos mais rapidamente. Na obra O Céu e o Inferno, vemos no capítulo 7, voltando ao Céu e Inferno, né? Itens, né? Que são verdadeiros artigos, né? 16º e 17º, que eles são ordinais, o seguinte ensinamento que deve ser estudado em conexão, ou seja, sistematicamente, com as demais obras da codificação, e especificamente no caso que estamos analisando com a mensagem de Santo Agostinho. Este capítulo 7, ele é intitulado O Código Penal da Vida Futura, que eu já tive a oportunidade de trabalhar. Eu sempre cito esse Código Penal porque ele é muito interessante. Não deixe de, quando tiver um tempo, pegar o Céu e o Inferno. Peguem o Céu e o Inferno, né? Vão nesse capítulo, Código Penal da Vida Futura. Não deixem de compulsar essa obra, ela é muito interessante. Porque eu sempre falo isso porque às vezes as pessoas pensam, não, se eu li o Livro dos Espíritos, se eu li o Evangelho e se eu li o Livro dos Médiuns, não preciso ler mais nada. Já estudei, é o suficiente. Não, não é o suficiente. A obra espírita é maior do que isso. Então, nós encontramos ensinamentos muitíssimo importantes nesta obra, O Céu e o Inferno. Na Gênese, por exemplo, o capítulo 14 da Gênese, ele é importantíssimo para todos nós, não é? Principalmente para aqueles que trabalham no campo da mediunidade. Ele é mandatório. É preciso estudar o capítulo 14 da Gênese, né? Se nós não tivéssemos tempo para ler a Gênese toda e nos fosse dada a oportunidade de ler um capítulo, nós precisaríamos ler o capítulo 14. Então, nesta obra, eu sempre cito o capítulo 7, porque o Código Penal da Vida Futura toca, na verdade, em todos os aspectos que a doutrina nos esclarece sobre o poder os problemas do ser, do destino e da dor, né? Como Leon Denis bem trabalhou isso na obra inesquecível dele. Problemas do ser, do destino e da dor. Nós encontramos no capítulo 7, ali, enfechado, no Código Penal da Vida Futura. Tudo tratado ali. Então vejamos o que eu estou falando com vocês. Eu trouxe 2 artigos. 16º. Porque aqui o correto seria falar artigo 16 e artigo 17. Mas, na obra, ele está como itens, né? E eles são numerados dessa forma, ordinalmente, né? Então, 16º. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação
constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. 17º. O arrependimento pode dar-se por toda parte e em qualquer tempo. Se for tarde, porém, o culpado sofre por mais tempo. Então é importante esse alerta, né? Não demoremos para o arrependimento necessário. Quanto mais nós demorarmos, maior é o sofrimento. Até que os últimos vestígios da falta desapareçam, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que lhes são consequentes, seja na vida atual, seja na vida espiritual após a morte, ou ainda em nova existência corporal. A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito o mal. Esse é um conceito de reparação muito importante para nós. Ou seja, entender bem quando nós lemos reparação, o que é exatamente como nós devemos compreender isso. Reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito o mal. Quem não repara os seus erros numa existência por fraqueza ou má vontade, achar-se-á numa existência ulterior, em contato com as mesmas pessoas que de si tiverem queixas e em condições voluntariamente escolhidas, de modo a demonstrar-lhes reconhecimento e fazer-lhes tanto bem quanto mal lhes tenha feito. É por isso que sempre nós dizemos aqui na tribuna, né? Normalmente os palestrantes falam da família, falam dos nossos círculos de trabalho, falam dos nossos círculos sociais de uma forma geral, que esses seres encarnados que se encontram na nossa família, no clube, no trabalho, enfim, que conosco ombreiam, né, o dia a dia da vida, não estão conosco à toa. Há débitos e créditos muito grandes que precisam ser, né, resgatados. E é esse convívio que é necessário para que esse resgate aconteça. Esse resgate vai exatamente conduzir-nos à reparação, à necessária reparação. Então, nem todas as faltas acarretam prejuízo direto e efetivo. Em tais casos, a reparação se opera, fazendo-se o que se deveria fazer e foi descurado, cumprindo os deveres desprezados, as missões não preenchidas, praticando o bem em compensação ao mal praticado, isto é, tornando-se humilde, se tem sido orgulhoso, amável, se foi austero, caridoso, se tem sido egoísta, benigno, se tem sido perverso, laborioso, se tem sido ocioso, útil, se tem sido inútil, frugal, se tem sido intemperante, trocando em suma por bons os maus exemplos perpetrados. E desse modo progride o espírito, aproveitando-se do próprio passado. Em nota de rodapé, nesta mesma obra, Kardec esclarece: a necessidade da reparação é um princípio de rigorosa justiça, que se pode considerar verdadeira lei de reabilitação moral dos espíritos. Entretanto, essa doutrina, religião alguma ainda proclamou. Algumas pessoas repelem-na, porque acham mais cômodo o poder quitarem-se das más ações por um simples arrependimento, que não custa mais que palavras, por meio de algumas fórmulas. Contudo, crendo-se assim quites, verão mais tarde, se isso lhes bastava. Nós poderíamos perguntar se esse princípio não é consagrado pela lei humana e se a justiça divina pode ser inferior à dos homens. E mais, se essas leis se dariam por desafrontadas desde que o indivíduo que as transgredisse, por abuso de confiança, se limitasse a dizer que as respeita infinitamente.
Esse é um esclarecimento de Kardec. Porque hão de vacilar tais pessoas perante uma obrigação que todo homem honesto se impõe como dever, segundo o grau de suas forças, quando esta perspectiva de reparação for inculcada na crença das massas? Será um outro freio aos seus desmandos, e bem mais poderoso que o inferno e respectivas penas eternas, visto como interessa a vida em sua plena atualidade, podendo o homem compreender a procedência das circunstâncias que a tornam penosa ou a sua verdadeira situação. Né? Ele aqui fala, não adianta falar de céu e inferno, né? Essas penas eternas. E para isso, esta obra, volto a dizer, é muito interessante. Ela tem dois livros básicos dentro dela. Um deles discute essa questão das penas eternas. E o outro traz as mensagens daqueles que estão no plano espiritual, né? E que são muito interessantes, né? Para nós nos encontramos em muitos dos casos que são narrados pelos Espíritos. Então, meus irmãos, a mensagem que nós tínhamos que trazer para vocês na noite de hoje, com relação a essa mensagem de Santo Agostinho, é exatamente de que a fé é o principal, se não único, remédio para os nossos males. Porque quando nós tivermos fé, a nossa oração será eficiente. A nossa conexão com Deus ocorrerá. Mas nós precisamos ter fé. E isso é conosco. Então, eu diria que a mensagem de Santo Agostinho, o principal dela é isso. Tenhamos fé. Sofrimento é normal para todos nós. Nós estamos num planeta em que o sofrimento, sabemos, é comum a todos nós. Se há um denominador comum para todos nós, é o sofrimento. Né? E não sofremos porque Deus é injusto. Sofremos porque, como diria o nosso querido Dr. Valente, e ele repetia isso por muitas vezes, aqueles que, como eu, tiveram essa condição de acompanhar aqui as falas do Dr. Valente, isso acontece porque somos os calcetas do pecado. É isso mesmo, né? Somos aqueles que praticam muitos males em muitas vidas. E por causa de todos esses males, por causa de todos esses erros, nós temos que sofrer, e vamos sofrendo, e vamos nos dilapidando, somos pedra bruta que vai sendo, né, trabalhada pelo buril do sofrimento, né, até se tornar uma pedra polida, né, brilhante e linda, através do progresso que é incessante. Então, meus irmãos, agora